Falamos há pouco que o processo de criminalização busca, sobretudo, o silenciamento dos movimentos sociais. Esse silenciamento se dá através da desqualificação desses movimentos, né? E também através da punição a esse movimento, né? A punição ocorre na forma de tortura, agressões, assassinatos, prisões, indiciamento, processo, né? A Monique Cruz, aqui território de Manguinhos, uma das pessoas que integram o Fórum Social de Manguinhos, tem assim, na sua história de luta, de participação, uma larga experiência sobre como esse Estado, que atualmente, como a Camila citou há pouco, democratizou a violência para as áreas urbanas e para outros setores da sociedade, como esse Estado se relaciona com as populações de favela, especialmente negros, mulheres. Então, eu passo a palavra para a Monique, fazer a sua fala. Boa tarde a todas e todos. Primeiro eu quero agradecer a possibilidade de estar aqui, parabenizar a casa pelo aniversário e infelizmente lamentar que ainda temos uma plateia de estudantes brancos e não favelados, né? Que é um processo que a gente tem que avançar muito ainda, e não lamentando pela presença de vocês, mas lamentando pela não presença dos negros, pobres e favelados desse país. E também chamar atenção para o fato de que a minha presença nessa mesa hoje traz também um esforço que ainda é de poucos nessa casa, que é de colocar as nossas pautas que estamos aqui colados na Fiocruz, né, que tem algumas figuras que continuam insistindo nisso, e eu acho importante que isso aconteça. Eu vou até mudar um pouco das coisas que eu tinha trazido para falar, assim, começar chamando um pouco a atenção sobre essa questão das escolhas políticas do que torna o crime, né? Do que é crime, do que não é crime, e aí pegar um pouco da fala da Paula. Desculpa, eu sou péssima com nomes. Que ela traz essa questão do Santiago, né? E aí eu li muitas coisas sobre a questão da morte de Santiago relacionadas ao crime, ao dolo eventual, né? A decisão de matar e tudo mais, e pela criminalização do Caio e do outro menino, Fábio, do Fábio e do Caio, e pensar que a gente teve uma morte em Manguinhos, que numa confusão, como sempre, crianças e adolescentes, o policial tira a arma e atira para matar e mata, e aí é dolo eventual. Tipo, ele não, né? Ele matou, mas ele estava ali numa situação que aconteceu a morte, né? Então, pensar quais são as escolhas políticas que tornam um homicídio doloso, né? E outro que se torna um dolo eventual, assim. E aí pensar nessa questão do que é tornado crime como algo político, né? Pensar que no Brasil hoje quem lota as cadeias são quase sempre homens, jovens, pretos, normalmente de periferias e favelas, por crimes contra o patrimônio e por tráfico de drogas. Então, será que esses crimes também não são políticos, né? E aí pensar na Liga dos Advogados e Juízes, que falam sobre a droga tornada ilícita, né? Substâncias tornadas ilícitas. Então, a escolha política de tornar isso crime. E quem são os atingidos por isso? Eu acho que as falas já trouxeram bem a questão dos movimentos que já existiam e que sempre tiveram nas ruas, de algum modo, né, micro ou macro, a própria criminalização de qualquer movimentação que se torne um questionamento da ordem. E aí, pensando para além dos movimentos organizados, vamos dizer assim, MST, Movimento Nacional de Luta pela Moradia, pensar nessa criminalização que aí eu acho que é uma totalidade mesmo, essa coisa da mídia. Os arrastões, o que são os arrastões? O que são os rolezinhos? Né? O que é essa conduta criminosa, ou que se torna criminosa, a partir de uma ideia construída socialmente de um grupo que está questionando a ordem, né? O que não é um grupo de jovens favelados, quase sempre pretos, entrando no shopping e conversando do jeito que eles sempre conversaram, falando alto, correndo, empurrando o outro, dando soco no outro. E quando a Camila traz essa coisa de, né, foi estendida para o asfalto, foi isso mesmo, assim, o que a mídia fez com os movimentos de junho, ela faz com a favela sempre. Toda vez que a gente desce o murro para botar fogo em alguma coisa, que é a forma que a gente aprende. Né? A polícia entra na minha casa e nunca bateu na minha porta e me chamou de senhora. A pacificação traz isso agora. Já desses eu fui extremamente xingada porque eu disse para um policial
que ele não podia levar um garoto de 11 anos sozinho para a delegacia depois de gritar que ia matar o garoto. A mãe do lado dele dizendo, a senhora não precisa ir não, viu? A gente vai levar ele para a delegacia. E aí quando eu digo, não, o senhor está dando uma informação errada para essa mãe, diz assim, cala a boca, e aí vocês imaginam os palavrões que eu devo ter escutado. Pensar que essa coisa que a gente tem vivido, né, da não possibilidade de manifestação, da não possibilidade de organização política, as favelas vêm vivendo há séculos. Né? A gente vive e viveu em territórios de exceção e agora com esse território de exceção garantido pelo Estado, por exemplo. Né? Que é a questão da gente não poder se organizar, ter toda... Agora a favela, né, virou parte da cidade. Um exemplo disso é aqui, Bar da Lauzinha, conhecido, bar de petiscos do Rio de Janeiro, agora todo, decide fazer uma festa junina, está com todos os alvarás, com todas as autorizações, o comandante do OPP diz assim, não autorizo, e não acontece. Por que não é isso que não é, né, um território de exceção, pensando nesses espaços que já são criminalizados desde sempre, e aí volto na mídia, né, para pensar o quanto nós sofremos isso ao longo dos séculos, que em 1909 o Correio da Manhã chamava as favelas de aldeias do mal. Né? Lá estavam os criminosos e as pessoas sujas e os que promoviam a criminalidade na cidade. E aí em 2010 vem a época e bota na capa, passamos 24 horas no coração do mal, se referindo ao Morro do Alemão. Né? Qual é esse processo de criminalização que a gente já não vem sofrendo por diversas questões. E aí pensar também nas nossas contradições enquanto movimento social. Porque eu sou movimento social de favela, mas eu também estive dentro da universidade. Também pude conviver com outros movimentos. Em junho de 2013, estávamos nós, organizamos, finalmente, né, conseguimos iniciar uma articulação mais consistente das favelas. Participando das manifestações, vamos nós para a Assembleia do Largo de São Francisco, aquela dos 3.000. Vamos nós pedir o microfone para falar, principalmente a questão da polícia, que naquele momento a gente consegue dar um pouco mais de visibilidade a partir dessa articulação. Né? E claro, pela violência que a gente vinha sofrendo na rua. Uma mesa formada por vários partidos, né? Muitos estudantes, a grande maioria. E a gente chega com um grupo já organizado, pronto, esperando a resposta da Maré, para a gente ir para a Maré fazer vigília pela chacina que tinha acontecido. No caminho a gente escuta o quê? E aí vocês querem ir lá defender traficante. Então o traficante tem que morrer mesmo, todo mundo tem que tomar bala na cara e morrer. Esse foi o primeiro, né, a primeira dor que a gente sentiu. A segunda foi a partir do momento que a gente chega na mesa aí na figura do Fran Sérgio e do Diego, do Movimento Nacional de Luta pela Moradia. Então queremos fazer uma fala porque a gente tem que chamar a questão da desmilitarização da segurança pública. A gente não tem a palavra, a gente tem que tomar o microfone à força. Vai pensar também onde é que a gente articula e consegue dar uma totalidade para essa discussão que a gente faz sobre o que é direito, sobre o que é o Estado democrático, qual é a luta que a gente faz por esse Estado democrático. Que eu acho que a pergunta é perfeita. Estado democrático de direito para quem? E aí é essa ideia de totalidade do que está influenciando nesse Estado que não é democrático, porque ao passo que você tem grande parte da população colocada sobre o pé autoritário e repressivo do Estado, e punitivo, e assassino, e fascista, e racista, a gente não está lutando por um Estado democrático. Quando as favelas do Rio de Janeiro estão sitiadas para garantir a tranquilidade em outros espaços da cidade, a gente não está lutando por um Estado democrático de direito quando a gente diz que a favela não tem que lutar pelos seus mortos, traficantes ou não. Porque a gente tem uma grande parcela da população colocada na ilegalidade por diversos motivos. Né? Isso é uma coisa que a gente tem tentado discutir bastante, a questão do racismo institucional. Por isso a minha fala no início de, infelizmente, ainda temos uma plateia universitária branca. E aí eu acho que pensar um pouco nesse estigma, né, que a favela carrega, é pensar como a gente lida com ele, porque eu acho louvável a gente falar sobre o que aconteceu aqui ano passado, por isso a importância de Paulo Bruno também estar nessa mesa, que foi um momento que a gente conseguiu chamar a atenção dessa casa, infelizmente a partir de uma outra tragédia que tinha sido a prisão de Paulo Bruno. Né? Dia 15 de outubro a gente tem as prisões da forma que teve. No dia 17 a gente tem um jovem assassinado num beco, apancado pela Polícia Militar do Rio de Janeiro, a polícia pacificadora, a polícia de proximidade. E naquele momento foi assim, eu vi uma fagulha de possibilidades de a gente conseguir de alguma forma articular
isso, né? E aí trazer a fala de uma companheira, que é a Paula Bonato, companheira branca, de classe média, pesquisadora, servidora da Fiocruz, que ela diz assim: eu sei qual é o meu papel aqui dentro dessa casa. Que é ser exatamente o que eu sou, exigindo que todos tenham acesso aos mesmos direitos que eu tenho. Direito de ir e vir, por exemplo, de garantia de segurança para circular. Naquele dia foi importante para mim ver várias pessoas da ENSP entrando em Manguinhos, assim como ver o Gadelha entrando em Manguinhos pela primeira vez, quando ninguém acreditava que ele ia atravessar a rua, né? Que deu aquela foto histórica e tudo mais. Mas ainda assim, são coisas que a gente tem que desconstruir, por isso também parabenizar essa mesa. Tem que desconstruir a relação com a favela, porque o que eu ouvi, algumas coisas lá, a gente teve várias situações tensas dos meninos tentando apedrejar ao PP. E aí alguém vira pra mim e diz assim, que eu nem lembro o rosto da pessoa, inclusive, mas eu acho que isso é do nosso imaginário mesmo. Mas por que tanta violência? Eu tive que dizer pra pessoa, porque esses meninos apanham na cara todo dia só por passar na rua com boné. Então, ainda que eu não vá dizer para eles que eles estão... tacar pedra na polícia é totalmente legítimo na minha visão, eu não vou fazer isso porque eu não sou irresponsável, eu tenho que dizer para uma pessoa de fora que não sabe a realidade que eles vivem, que eles são violentos, porque eles são violentados todos os dias. Ontem mesmo eu estive conversando com alguns meninos que eu nunca tinha visto, que eu não conhecia, fui falar a pedido de uma amiga sobre a questão das lutas e de mobilização. E um menino que está cumprindo medida no Degase vem dizer para mim assim: eu tenho que fugir da polícia todo dia, porque todo dia os caras querem me bater. Eu não vou à praia mais, porque foi na praia que eu fui esculachado. Então a gente tem uma grande parte da população jovem que está sendo morta antes mesmo de tomar a primeira bala. Está sendo morta porque não vive mais essa cidade, porque não circula e porque é considerada bandida, é considerada violenta. Só que essas condições e só que essa relação ela não está sendo desconstruída, ao contrário, ela está sendo tornada ainda mais dura, ainda mais difícil. Só que espaços como esse são importantes para a gente pensar como é que a gente articula e como é que a gente luta por um Estado democrático de direito de fato, que respeita os direitos humanos não só no asfalto. Porque ainda assim o que a gente viu foi que ainda que a gente tenha tido algumas pessoas feridas com munição real, na favela qualquer manifestação é munição real. No dia que a Assembleia estava acontecendo aqui, que o Paulo Roberto, né, outra coincidência, tinha sido assassinado, eu cheguei na favela e eram os meninos tacando pedra e os P2 dando tiro. E o que nos colabora com a nossa luta, na verdade, foi também a questão das mídias independentes. Né? Os companheiros que, na hora que a gente precisa, entram na favela com suas câmeras e conseguem filmar esse tipo de coisa. Porque um cara, só porque ele é forte, está na favela, ninguém vai dizer que ele é um P2. Só que eu sou capaz de identificar hoje o cara que estava dando tiro nos meninos por conta das filmagens feitas pelos companheiros que têm a coragem de entrar na favela nos momentos de tensão. Então, eu vou aproveitar que está acabando para fazer 2 convites. Na verdade, chamar atenção para uma coisa. Dia 22 de agosto aconteceu no Rio de Janeiro a 2ª Marcha Internacional contra o Genocídio do Povo Negro. Saiu de Manguinhos, foi em direção ao Alemão. Eu espero que nos próximos anos e nos próximos atos que a gente faça com relação a isso, a gente tenha mais presença dos companheiros universitários brancos de classe média, que aí eu volto a bater na mesma tecla. Eu acho que esse é um espaço que precisa ser fortalecido por quem, infelizmente, ainda é legitimado nessa sociedade, né? São as universidades, os intelectuais e por aí vai. No dia 13 de setembro, às 14 horas, no Campus Society, que é aqui em frente à ENSP, vai acontecer um ato em memória dos meninos que foram assassinados pelo UPP, né, puxado pelas mães. O nome do ato é Mães na Luta pelo Direito à Vida, porque o direito à vida não é proibir o aborto, o direito à vida é garantir que os filhos continuem vivos. Às 14 horas vai ter um ato cultural, vai ter um bloco, o bloco da Pafunk vai estar presente, depois vai ter algumas exposições, fotografia, poesia, então quem puder chegar vai ser bem-vindo. E no próximo sábado, dia 6, às 16 horas, a Maré vai fazer um ato contra a militarização, que eu não sei quem teve a possibilidade, ou quem teve coragem, ou quem quis entrar na Maré. A situação é terrível, é deprimente, é pavoroso você andar na rua, sentar para almoçar e ver passando 3 tanques de guerra um atrás do outro. Então eles vão fazer um ato que vai sair da Passarela 7 ali no Museu da Maré, vai ser a concentração.
contra a militarização e já pensando também nessa questão do genocídio, porque os jovens estão sendo trancados em casa com medo da proteção do Estado. É isso. Agradecer a Monique.